Espaços de Esperança, de David Harvey. É um livro que fala de esperança, mas não de uma esperança vazia, uma esperança pé no chão, para a gente não cair naquela compreensão da esperança sozinha resolvendo todos os problemas da humanidade. Nessa conta, Cidades Rebeldes entra nesse pacote. É uma conjugação de rebeldia com pertencimento do lugar, um espaço a ser produzido pela força imaginativa, uma força imaginativa aliada a uma análise fecunda de crítica ao capital. Alguns mitos precisam ser explicados. É o caso de tudo que tem pós-modernidade, pós-estruturalismo. Também é o caso de globalização. Harvey prefere o termo desenvolvimento geográfico desigual. Obviamente, globalização está carregada de ideologia capitalista. Espaços de esperança são atitudes geográficas no sentido anticapitalista. Na página 102 há um como fazer importante. Diz assim: o mínimo que o movimento socialista tem a fazer é concentrar-se na construção de uma sociedade alternativa, socialmente justa e ecologicamente sensível. Mas, para alcançar esse fim, é necessário que ele aceite como dadas as atuais condições da globalização e o coro crescente de exigências de sua reforma e seu controle. Tem, sobretudo, de aprender a cavalgar as fortes ondas do desenvolvimento geográfico desigual, que tornam tão precária e difícil a organização popular e das bases. Olha uma receitinha interessante aí, né? Espaços de Esperança é um convite para repensar as lutas, principalmente no que se refere às escalas espaciais e ao desenvolvimento geográfico desigual. A ideia, portanto, de criar unidade na diversidade é bem mais complexa do que parece. Na página 116, Harvey faz a seguinte crítica: as categorias marxistas tradicionais, imperialismo, colonialismo e neocolonialismo, parecem demasiado simplistas para capturar as complexidades da forma atual dos desenvolvimentos espaço-temporais desiguais. Talvez elas sempre tenham sido simplistas, mas a reterritorialização e a reespacialização do capitalismo, especialmente nos últimos 30 anos, tornam essas categorias grosseiras demais para exprimir os intrincados fatores geopolíticos no âmbito das quais a luta de classe deve desenvolver-se no presente momento. Ou seja, reterritorialização e reespacialização do capitalismo. Parece que é algo, não é, tranquilo, mas é um processo de longos anos, intrincado, cheio de múltiplas determinações, ou seja, na verdade, categorias como imperialismo, colonialismo e neocolonialismo têm que ser bem explicadas, né, buscando o seu tempo histórico e, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento desigual geográfico. O livro Espaços de Esperança costura a ideia dos espaços utópicos em direção a um utopismo dialético. Uma das formas que ele faz isso é por meio das engrenagens do corpo, os múltiplos processos contraditórios do metabolismo corporal. Esses processos corporais orientam a lógica harveyana a um retorno a Marx, no sentido mesmo de um upgrade para verificar o contemporâneo. Na página 142, ele diz o seguinte: o trabalhador, entendido como pessoa, é trabalhador, consumidor, poupador, amante e portador de cultura,
podendo mesmo ocasionalmente ser empregador e proprietário de terras. Ao passo que o trabalhador, como papel econômico, a categoria que Marx analisa em O Capital, é singular. Ou seja, a ideia que a gente tem de trabalho, do trabalhador hoje, né, ela pode ser ampliada respeitando a tradição marxista, mas indo um pouco, digamos, na onda da atualidade, que pensa as novas formas de especialização do trabalho e, ao mesmo tempo, a reprodução de relações sociais complexas, nas quais os bicos, os empregos e as múltiplas formas, não é, de produzir e de consumir estarão fazendo parte dessa nova perspectiva em direção ao futuro. Nesse sentido, o trabalhador é plural. Nesse sentido, o trabalhador é não só autônomo de si mesmo, mas também ele reoxigena diversas formas de trabalho que já ficaram para trás. Lembrar aqui que nós estamos numa era de produção de intensas subjetividades, de produção de mercadorias novas e mesmo daquelas mercadorias velhas com as quais nós vamos ter que lidar de forma diferente. Vamos ter que refazer tudo isso, inclusive para preservar a natureza. Mas o corpo não é só uma acumulação de capital. Não é só um veículo pelo qual o capital faz o que quer. Não existe corpo fora das relações com outros corpos. Essa configuração permite David Harvey estabelecer para o corpo as novas determinações que o capital irá produzir. Nesse sentido, haverá resistência. Nesse sentido, os corpos devem ser rebeldes. Nesse sentido, não haverá submissão às ordens, às purezas, às sacanagens que o capital executa ao longo do seu processo. Os espaços de utopia e esperança são demolidos, reconstruídos, repensados. Quais são as saídas? Essa é uma pergunta que fica na cabeça da gente na leitura desse livro. Não há uma resposta pronta, obviamente, mas há pistas. O utopismo dialético precisa examinar a série de contradições estabelecidas. Na página 253, Harvey enumera 5 destas contradições. Há muito bem-estar material para a população mundial. Muita coisa já foi produzida e consumida. Muito lixo foi acumulado. A contradição está nessa promessa de um consumismo ilimitado. Há uma promessa no campo dos direitos, direitos individuais, liberdade de escolha. Tudo isso também não foi entregue da maneira que deveria ter sido, ou seja, da maneira pensada pela burguesia. Há uma ilusão liberal com todas essas práticas do direito. O sucesso burguês baseou-se também no uso da violência, guerras, bombas, destruição. Os Estados Unidos não se submetem às organizações mundiais, Organização das Nações Unidas e Corte Internacional de Justiça. Colocam-se como autoridade suprema, mas não conseguem estabelecer relações humanas transparentes. As forças de mercado solaparam estruturas territoriais e abalaram questões de cultura. Houve um crescimento de religiões, de formas de crenças como únicas identidades alternativas. O mercado criou problemas ambientais extremos e abarcou, inclusive, a própria ideia de sustentabilidade. Nesse sentido, mais uma vez, precisamos retomar a esperança. Qual esperança? Página 294.
Se o respeito aos outros e o amor pelos outros são vitais, para que haja o respeito por si mesmo e o amor a si mesmo, temos sem dúvida de nos aproximar de todos os outros. Em segundo lugar, onde e com quem aprendemos e de que modo aprendemos se sobrepõe ao fascínio pós-moderno pelo ponto a partir do qual vemos como a base dos compromissos intelectuais. Aqui também já tem pistas para a gente pensar a subjetividade de diferentes maneiras, inclusive a pós-moderna. Descarta-se a ideia da modernidade, da pós-modernidade, e se trabalha com uma perspectiva do sujeito ser social nos novos tempos. O arquiteto rebelde que mora em nós implica no estudo, na perseverança, na atitude coletiva, no bem-estar de todos, o que implica controlar todos os gastos, porém não com a perspectiva do austericídio, não com a perspectiva do financismo, mas sim com a perspectiva de tornar a vida sustentável no planeta. O arquiteto rebelde que habita em nós é aquele que vai constantemente buscar as trilhas da esperança. Estes caminhos são as setas pelas quais David Harvey anuncia possibilidades, no sentido de destronar, descortinar a paralisia cerebral que muitas vezes também habita em nós. Na página 307, ele diz assim: ao mudar nosso mundo, mudamos a nós mesmos. Como então pode algum de nós falar de mudança social sem ao mesmo tempo estar preparado em termos tanto mentais como físicos para alterar a si mesmo? Inversamente, como podemos transformar a nós mesmos sem transformar nosso mundo? Essa relação não é negociada com facilidade. Foucault teve a legítima preocupação de que o fascismo que reina em nossa mente fosse bem mais insidioso do que qualquer coisa que se constroem fora de nós. Bom, os problemas estão em nós, obviamente, né? Isso vão dizer muita gente. E realmente uma grande parte deles estão. Precisamos destravar estes problemas, essa subjetividade tóxica que muitas vezes nos deixa, não é, com dor de cabeça, com sentimento de culpa, afinal, o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? Mas isso é necessário como um ponto de partida para essa engenhosidade social e essa nova configuração do desenvolvimento geográfico desigual. Para onde vamos é uma questão central. Por fim, diante dos nossos potenciais, sabendo que estamos inseridos em um mundo físico, sensível, repleto de restrições, é preciso acionar mecanismos estratégicos e táticos, todos eles inclinados à rebeldia. Por tudo isso, a dialética tem um papel a cumprir. A dialética tem utilidade. Ela ensina que a universalidade sempre existe em relação à particularidade. Não é possível separá-las, ainda que constituam momentos distintivos de nossas operações conceituais e nossos engajamentos práticos.